letras G e letra K. Primeira coisa sobre o 9, ele quer a tangente. Lembre-se que a tangente de um certo ângulo θ é o seno pelo cosseno, tudo bem? Eu vou fazendo usando isso daí. Dá para fazer de outra forma, dá para usar as definições de tangente, mas aí eu teria que assimilar mais algum conteúdo. Como eu quero trabalhar com o mínimo possível de conceitos, então eu vou usar o fato de que a tangente é seno pelo cosseno, tá certo? Então vamos lá, letra G, tá? Eu quero na letra G a tangente de 210. Então ela vai ser igual ao seno de 210 pelo cosseno de 210, tá bom? Então eu vou trabalhar primeiro para achar qual é o arco correspondente no primeiro quadrante e depois eu vou pensar no seno e no cosseno. Então vamos fazer o círculo aqui, bem mais ou menos. Aqui eu tenho o eixo dos senos, aqui eu tenho o eixo dos cossenos, e eu sei que o 210 está aqui no terceiro quadrante. Por que mesmo? Aqui é 180, aqui embaixo eu vou ter o 270, e o 180 tem que estar ali no meio, tá? Não tem outro jeito. Bom, o que me interessa é pensar nesse ângulo aqui, ó, sempre a distância em relação ao eixo horizontal, para poder fazer a comparação com o zero, tá? Então, se eu sair do zero, tá bom? O arco correspondente que eu vou ter é o de 30 graus. Como é que eu sei disso? É porque é essa distância de 30 graus. Se eu sair do 180 e cheguei no 210, eu me desloquei 30 graus, tá bom? Bem, eu quero falar da tangente, tá? A tangente é o seno pelo cosseno, tá certo? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que pegar o seno de 210 e o cosseno de 210 e comparar com o 30. Bom, se eu comparar os dois, pessoal, aqui no terceiro quadrante o seno e o cosseno são negativos. Então olha só como é que vai ficar. A tangente de 210 é seno de 210 pelo cosseno de 210. Tá bom? Aí você fala, professor, mas assim fica pior, não fica? Então vamos mudar. Eu poderia fazer direto a tangente de 30? Poderia. Qual é o problema? Eu não sei se é positivo ou negativo. Daí que eu tenho que usar o seno. Então, para usar essa ferramenta, o fato de que a tangente é seno pelo cosseno, não tem jeito, pessoal. Sem preguiça, vai ter que pensar no seno e no cosseno do ângulo dado, pela tangente, tá bom? Então, aqui, seno de 210 pelo cosseno de 210. Lembrando que o fato de pegar o ângulo e associar ele com o ângulo do primeiro quadrante é para você poder usar a tabela. Na tabela só tem ângulos até 90 graus, ou seja, eu só consigo calcular seno e cosseno de ângulos no primeiro quadrante. Por isso que nós achamos essa correspondência. E na correspondência o que muda é o sinal, o valor continua sendo o mesmo, tá? Então vamos lá, tangente de 210 é igual. Bom, o seno de 210 está para baixo, o seno de 30 está para cima, então elas são opostas. Então aqui é igual a menos o seno de 30. Para o cosseno é a mesma coisa, porque o cosseno de 210 está à esquerda, o cosseno de 30 está à direita, então eles são opostos. Então aqui é menos o cosseno de 30. Aí basta a gente verificar quanto valem o seno e o cosseno de 30. No caso, o seno de 30 é meio, tá? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Professor, mas aqui eu não poderia usar apenas a questão dos sinais para verificar essa situação da tangente, e aí eu poderia fazer assim, ó. Então eu troquei e eu vi que é igual a menos o seno e menos o cosseno de 30. Aí eu já vi os sinais, que era o que você falou que eu precisava. Então menos com menos é mais, e eu volto a usar a tangente. Só que agora eu uso a tangente de 30. Isso pode, tá bom? Então verifica com o seno e o cosseno sinais, tá? Aí você pode voltar para a tangente de 30, porque eu posso trocar tanto a tangente como o seno pelo cosseno, como eu posso também trocar o seno pelo cosseno pela tangente. E aí fica mais fácil, porque é só pegar o resultado. No caso, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Prontinho, pessoal. Tá feita aí a letra G.
Beleza?